Lembra daquele turbilhão que varreu o mundo da tecnologia ali por agosto de 2025? Nossa, parecia cena de filme de terror para quem tem PC, né? Totalmente. Começou a pipocar relato em tudo que é canto, fórum, rede social. Exato, e todo mundo apontando o dedo para uma atualização específica do Windows 11, aquela KB 50063878. Diziam que ela estava causando uma catástrofe, tipo matando SSDs. A conversa era essa. Falavam que as unidades, assim, desapareciam completamente do sistema. Puf, sumiam, como se nunca tivessem estado lá. Que medo. E não só isso, arquivo corrompido, perda de dados que não dava para recuperar e até as informações smart, sabe, aqueles indicadores de saúde do drive, sumindo também. Foi um pânico, assim, instantâneo e super compreensível, né? Com certeza. Ninguém quer ver o armazenamento principal, onde tal sistema, os programas, as fotos da família, sei lá, evaporar do nada. E o pior é que no começo era tudo confuso. Parecia que afetava qualquer tipo de SSD. Sim. Olha, atualização de sistema, principalmente essas maiores, né, pode ter efeito colateral. A gente já viu problema de desempenho, umas incompatibilidades com driver. Mas a escala e a gravidade do que estavam falando sobre essa KB 5063878 era outra coisa. Falavam em bricar o drive, transformar num peso de papel caro. Nossa, Então, a nossa missão aqui hoje é justamente mergulhar nisso. Sabe, separar o que foi alarme real do que foi, digamos, ruído. E entender o que de fato aconteceu com esses SSDs e qual foi o papel do Windows Update nessa história toda. boa. Vamos lá então. Bom, os primeiros relatos, eles detalhavam um padrão, né? O problema parecia mais agudo, mais frequente quando a pessoa ia transferir arquivos muito grandes. Tipo, copiar 50 gigabytes, 100 gigas de uma vez. Isso. E, curiosamente, parecia pior se o SSD já estava meio cheio, tipo com mais de 60% do espaço usado. Interessante isso. E a confusão só aumentava porque não parecia ser só um tipo de SSD, né? Não, afetava tanto NVMe, aqueles mais rápidos, M2, sabe, quanto os SATA mais tradicionais, de cabinho. E isso complicou para isolar a causa. Exato. A única coisa que todo mundo tinha em comum era ter instalado recentemente o patch KB 563878. Ele veio naquela atualização de agosto de 2025 para o Windows 11 24H2. Aí, claro, todas as suspeitas caíram nele. A comunidade tech entrou em polvorosa. Reddit, fórum do Linus Tech Tips, grupos no WhatsApp, tudo fervilhando. Era gente desesperada e gente tentando ajudar. Aí começaram as recomendações, né? Sim, pausa as atualizações do Windows agora, faz backup de tudo urgente. Se já instalou a KB 5063878, desinstala correndo. Virou quase um mantra. E o pessoal ficou vidrado naquelas ferramentas, tipo Crystal Disk Info, Hard Disk Sentinel. Ah, sim, para ficar monitorando a saúde do SSD quase que de minuto em minuto. O medo de ser o próximo era palpável. E, tecnicamente, qual era a suspeita? O que nessa atualização poderia causar um estrago desse tamanho? Olha, as primeiras hipóteses, assim, mais técnicas, focavam em como o Windows, depois desse update, podia estar gerenciando a escrita no disco. Como assim? Talvez alguma mudança em como o sistema falava com o buffer de escrita do SSD, aquela memória rápida temporária, sabe? Ou nas chamadas de I/O, as instruções de entrada e saída de dados. A ideia era que alguma coisa ali, talvez no driver genérico de armazenamento do Windows, tivesse criado um conflito fatal mesmo com o firmware de alguns controladores de SSD. O controlador é tipo o cérebro do SSD, né? Exatamente. Ele que gerencia tudo. E se o Windows manda uma instrução que o firmware do controlador interpreta errado ou que causa um erro interno nele, aí já viu. E o impacto disso ia muito além do usuário doméstico que perdia as fotos das férias ou o save do jogo, né? Nossa, com certeza. Pensa no risco para profissionais, para empresas, editores de vídeo que lidam com arquivo gigante o tempo todo, cientista de dados processando petabytes, servidor de empresa com I/O intenso. Verdade. Uma falha dessas num cenário desse significa parar o trabalho, perder dados críticos que valem uma fortuna, talvez até derrubar serviço essencial. O potencial de dano era
enorme. Imagino. Diante desse cenário quase apocalíptico, a Microsoft e as fabricantes de SSD devem ter ligado todos os alertas. Sim. E aí a história começa a ficar interessante. Tanto a Microsoft quanto a Phison, que é uma gigante lá de Taiwan, projeta controladora para um monte de marca famosa, e o nome dela aparecia muito nos relatos. Começaram a investigar freneticamente. Só que tinha um problema. Eles não conseguiam replicar a falha. Aquela falha fatal, o brick, sabe? Nos laboratórios deles, não acontecia. Ué, como assim? Com tanto relato aparecendo, eles não conseguiam fazer um SSD morrer igualzinho? Pois é. A Phison, por exemplo, botou uma galera para rodar testes de estresse por mais de 4.500 horas, em várias configurações, tentando simular o que os usuários diziam, e nada. Os SSDs aguentavam firme. Que estranho. Isso gera uma dissonância, né? De um lado, o pânico online crescendo, do outro, os fabricantes sem conseguir reproduzir o bug matador. Parecia que estava faltando alguma peça nesse quebra-cabeça. Exatamente. Faltava contexto. Faltava entender quais SSDs exatamente estavam falhando. E quem achou essa peça, ou esse contexto? Então, foi aí que entrou um grupo de entusiastas de hardware, o pessoal do PCDI. Parece que é um site ou um coletivo lá de Taiwan ou da China, focado nesses testes bem hardcore de componente. Ah, a galera que gosta de fuçar a fundo mesmo. Essa galera, eles não se conformaram com a falta de resposta e decidiram fazer os próprios testes de estresse. Mas eles focaram em alguns modelos específicos que estavam aparecendo muito nos relatos de falha. E eles conseguiram o que os gigantes não tinham conseguido. Sim, o PCDIY conseguiu replicar o problema matador. Eles pegaram os modelos específicos, um Corsair MP600 de 2 TB, um Silicon Power US70 de 2 TB, um Apacer de 2 TB e botaram para sofrer. Escreveram centenas de gigabytes até 1 terabyte de dados sem parar. Nossa, teste pesado? Muito. E sobre essas condições extremas, esses drives específicos falharam feio, exatamente como o pessoal descrevia. Sumiam do sistema, ficavam inacessíveis, morriam. Uau! Aí sim, isso deve ter acendido uma luz vermelha gigante na Phison. Se um grupo independente conseguiu... Com certeza chamou a atenção. E a Phison foi rápida e, olha, muito colaborativa. Mandaram uma equipe de 4 engenheiros direto para o laboratório do PCDI. Que legal. Para trabalhar junto com eles. Exato. A missão era clara. Vamos trabalhar lado a lado, entender o método de teste de vocês e descobrir por que esses SSDs específicos estão morrendo nesse teste específico. É aí que o mistério começa a ser desvendado de verdade, né? O que essa força-tarefa descobriu? A descoberta foi a grande virada na história. Quando investigaram a fundo aqueles drives que falharam nos testes do PCDI, a equipe conjunta percebeu uma coisa crucial. Aqueles SSDs, o Corsair, o Silicon Power, o Apacer, não eram unidades normais compradas na loja. Eram amostras de engenharia, Engineering Samples, ou ES. Amostras de engenharia. O que é isso na prática? Tipo um protótipo? Quase isso. São unidades feitas antes do lançamento oficial, sabe? Geralmente vão para a imprensa testar, para fazer review, ou para outros fabricantes verem compatibilidade. Elas dão uma ideia do produto final, mas muitas vezes não são idênticas ao que vai para a prateleira. Ah, entendi. E qual era a diferença crucial nesse caso? O firmware. Firmware é tipo o sistema operacional que roda dentro do próprio SSD, certo, que controla ele. Perfeito. É o software embutido no hardware que manda em tudo ali. E as amostras de engenharia que falharam estavam rodando um firmware de pré-produção, basicamente uma versão beta. Ah, tá. Faz sentido. Esses firmwares, principalmente nas unidades com a controladora Phison PS5026, E2552, que era a top de linha na época, simplesmente não estavam prontos, finalizados, otimizados, validados para aguentar aquele estresse todo. Tinham bugs. E quando o teste do PCDI forçou a barra,
esses bugs levaram à falha catastrófica. Então, peraí. O problema não era o hardware em si, a controladora E26, nem a atualização do Windows necessariamente, mas sim um software interno, instável, nessas unidades específicas de teste. Precisamente. E para ter certeza absoluta, a Phison fez o teste final. Foram lá e compraram no varejo modelos exatamente iguais aos que falharam, mesma marca, modelo, capacidade, só que, claro, esses vinham com o firmware final validado, o que vai para o consumidor. E aí? Submeteram essas unidades de varejo aos mesmos testes brutais do PCDI, resultado, nenhuma falha fatal. Os drives aguentaram um tranco, funcionaram direitinho. Caramba! Isso muda completamente a história. Quer dizer que o grande vilão, o serial killer de SSDs, não era o update KB5063878 do Windows 11, mas sim um firmware beta rodando num lote específico de hardware de pré-produção que acabou na mão de alguns testadores. Exatamente. A atualização do Windows pode até ter sido gatilho, sabe? Aquela condição de uso intenso que expôs a instabilidade do firmware beta. Mas a causa raiz da falha fatal, da morte do drive, estava no firmware dessas amostras, não no update da Microsoft para as unidades vendidas ao público. Essa distinção é fundamental. Isso também explica por que a Microsoft e a própria Phison penaram para replicar o problema nos laboratórios deles. Provavelmente estavam testando com unidades de varejo, com firmware final, ou talvez com amostras mais novas já com um firmware corrigido. Faz todo sentido, né? E a investigação aproveitou para esclarecer outra coisa que surgiu na mesma época. Lembra daquela reclamação de lentidão extrema que alguns usuários, até com unidades de varejo, notaram depois de escrever muito dado de uma vez? Lembro. Muita gente achou que isso também era bug da atualização, né? Ficava super lento depois de copiar um monte de coisa. Pois é, mas não era bug. A Phison explicou que isso é, na verdade, um comportamento esperado e normal em muitos SSDs modernos, principalmente os que usam memória NAND TLC ou QLC. Normal ficar lento? Como assim? Eles usam uma parte da memória como um cache SLC, Single Level Cell, que é bem mais rápida para escrever. Quando você joga muito dado de uma vez, tipo centenas de gigabytes, esse cache rápido enche. Ah, tá. E quando ele enche, o que acontece? O SSD precisa dar uma pausa na escrita super rápida para fazer uma limpeza interna. Ele começa a mover os dados do cache SLC rápido para a área principal de armazenamento TLC-QLC, que grava mais devagar. Durante esse processo, que a gente chama de esvaziamento do cache ou garbage collection, a velocidade de escrita do SSD cai bastante. Pode ficar bem lento por um tempo. E depois volta ao normal. Sim, assim que o cache tem espaço livre de novo, a velocidade alta volta. Não é defeito, é só o jeito como eles são projetados para equilibrar custo, capacidade e desempenho. Entendi. Então, recapitulando. Lentidão temporária pós-escrita massiva igual a normal. Falha catastrófica e permanente igual a ligada ao firmware beta das amostras de engenharia. Mas a história acaba aí. Ou teve mais alguma coisa? Teve uma camada a mais, sim, uma nuance interessante. Um youtuber brasileiro, o J2Cents, do canal BPV, Bits por Segundo, sabe? Sim, conheço o canal. Ele documentou um problema que ele conseguiu replicar, mas que era diferente daquela falha fatal. Ele até chamou de Level 1 Bug. E como era esse bug nível 1? Nos testes dele, rodando benchmark de jogo, que força muito o SSD, sabe? Carregamento constante de textura, essas coisas. O drive dele é um Crucial T500, que usa uma controladora Phison E25, diferente da E26 das amostras, simplesmente desaparecia do sistema. Só que era temporário. Temporário, como assim? O PC podia dar uma tela azul, rápida, aí reiniciava, ia direto para a BIOS e a BIOS não achava o drive de boot. Só que a diferença crucial era só desligar o PC completamente, tirar da tomada às vezes, esperar um pouco e ligar de novo, ou só reiniciar mesmo, e o SSD voltava. Era detectado de novo e funcionava normal. Ah, então não brincava, não morria de vez. Não tinha perda de dados, nada disso. Era um susto, uma instabilidade chata, mas era recuperável.
bem diferente do bug level 2, o fatal. Interessante. E como isso se encaixa no resto? Se o bug fatal level 2 era do firmware beta, o que poderia causar essa instabilidade temporária level 1 num drive de varejo como o crucial T500? Ótima pergunta. E a resposta aqui é um pouco menos definitiva. Uma hipótese é que mesmo com o firmware final, talvez um uso muito, mas muito intenso e específico da controladora, numa combinação particular de hardware, placa-mãe, CPU e software, jogo, driver, talvez até a própria atualização KB5063878 pudesse levar a controladora a um estado de instabilidade momentânea. Tipo um tilt temporário. Isso, um tilt que causava esse desaparecimento rápido. Seria algo bem mais raro, dependente de condições super específicas e bem diferente do bug fatal e mais generalizado do firmware beta sob estresse. Ou seja, talvez a atualização KB506378 não fosse completamente isenta de culpa em causar algum comportamento estranho em cenários muito raros, mesmo em drives de varejo, mas nada perto da catástrofe que gerou o pânico todo. Exatamente. É super importante diferenciar a gravidade. O bug level 2, irrecuperável, ficou comprovado, ligado ao firmware beta das amostras. Era o verdadeiro matador. O bug level 1, recuperável com boot, foi observado, era raro, não catastrófico e a ligação direta e exclusiva com o update KB506378 é bem menos clara. Podia ser uma combinação de fatores. Entendi. O ponto principal é que aquele medo generalizado de que a atualização estivesse simplesmente destruindo SSDs de varejo à torta e à direito, isso se mostrou infundado. Certo. Então, vamos amarrar as pontas aqui para ficar bem claro. O grande pânico de agosto de 2025 sobre o update KB50637878 do Windows 11 matando SSDs foi massivamente amplificado por um fator-chave. Os testes e relatos iniciais foram feitos com hardware de pré-produção, as tais amostras de engenharia que estavam rodando um firmware beta instável. Exatamente. As unidades que a gente compra na loja, o produto final, com o firmware correto, validado pelos fabricantes como a Phison, estavam, na imensa maioria dos casos, seguras desse problema específico e fatal. A investigação conjunta da Phison com o PCDI foi essencial para achar o verdadeiro culpado, que não era a Microsoft ou o Windows Update por si só, mas um software interno não finalizado em hardware de teste. E aquelas precauções que muita gente tomou na época, pausar update, fazer backup correndo, eram totalmente compreensíveis, né? Ninguém sabia direito o que estava acontecendo, a gravidade parecia enorme, ninguém tem culpa por ter sido cauteloso. Sem dúvida. Mas a investigação posterior mostrou que o risco real para o usuário comum, com o SSD comprado na loja, era muito, muito menor do que o alarme inicial fez parecer. Certo. E é sempre bom lembrar, né? SSD falha, como qualquer eletrônico. Pode ser desgaste natural da memória NAND, pode ser problema na controladora não ligado a bug específico, pode ser surto de energia. Nem todo SSD que pifou naquela época foi por causa desse rolo do firmware beta. A investigação ajudou a isolar uma causa específica que afetou um grupo bem particular de unidades. Esse caso todo é fascinante mesmo, porque vai além da tecnologia pura, né? Levanta uma discussão sobre como a informação e a desinformação corre solta nesse nosso mundo tech. Como um problema específico de hardware de teste vira uma crise de confiança geral. Concordo totalmente. Mostra a velocidade com que o medo se espalha, né? Muitas vezes com base em dados iniciais limitados ou até mal interpretados. A gente viu testador, influenciador, talvez sem saber que era amostra com firmware beta, relatando problema grave, e aquilo ecoou numa velocidade Assustadora. E aí fica a pergunta, né? Qual a responsabilidade de quem testa esse hardware de pré-produção? Devia ter um aviso mais claro sobre, olha, isso aqui não está pronto. E como os fabricantes podem comunicar melhor essas diferenças para evitar esse pânico todo? São questões super complexas, existe uma pressão por novidade, por review antecipado. Talvez falte um protocolo mais claro, uma transparência maior sobre as limitações dessas amostras.
Por outro lado, também joga a bola pra gente, consumidor, entusiasta, como a gente desenvolve um filtro crítico melhor. Como diferenciar um relato isolado ou específico, tipo o do firmware beta, de um problema sistêmico, que afeta todo mundo? Talvez a grande lição seja a importância da paciência, né? De esperar um pouco, buscar mais fontes, esperar investigações mais profundas, como essa da Phison com o PCD-UI, antes de sair tirando conclusão definitiva. Especialmente quando o alarme inicial é tão estrondoso. Esperar a poeira baixar um pouco para ver a análise técnica mais sólida. Exatamente. Nesse mundo de informação instantânea, a capacidade de esperar a confirmação, de entender o contexto como essa diferença crucial entre amostra e produto final e de avaliar quem está falando, isso se torna cada vez mais importante. Esse caso do SSD Gate, da KB5006378, nossa, serve como um estudo de caso muito poderoso sobre tudo isso.